Deus abençoe a sua vida, que haja muita graça do Senhor no seu coração. Queridos, hoje é o nosso culto doutrinário. E como sendo culto doutrinário, eu quero falar sobre a igreja. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Nós estaremos fazendo alusão ao capítulo de número 2 e ao capítulo de número 3. Duas cartas que nós queremos analisar, fazendo comparação entre uma e outra, ou então fazendo análise entre uma e outra. Capítulo 2, a partir do verso de número 1, e capítulo 3, a partir do verso de número 7. Logo depois, vou pedir aos meninos para colocarem aí o hino 341, que é o texto que eu gostaria de fazer menção, e também o hino Coaduna-se com o texto. Hino de número 341 é o que nós vamos cantar logo depois da mensagem. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que rejeita as obras dos nicolaítas, as quais eu também rejeito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Eu quero lhes falar, queridos, de uma igreja quase perfeita. Este é o nosso comentário desta noite. Uma igreja quase perfeita. Na linguagem de tantos cristãos, poderia até ser uma igreja perfeita. A igreja de Éfeso tinha, de fato, elementos próprios para a sua exaltação na ordem social. Ela está situada numa das cidades prósperas. Sua história, em termos de cidade e comportamento, é um dos melhores de toda aquela região. Havia, então, um descanso no que concerne a vida monetária, a vida social. Enfim, era uma cidade em que oferecia todas as melhores posições de toda aquela região, porque era um lugar extremamente próspero. No meio de tudo isto, instala-se a igreja do Senhor Jesus, aquela que olha para a cidade e absolve cada dia o seu costume,
o seu comércio, a sua vida social, mas ela é um destaque na cidade porque ela tem algumas coisas incomuns. O texto nos diz que era uma igreja que tinha um comportamento de perseverança magnífico. Enfim, quem é que não quer viver e estar e ser membro de uma igreja que tem perseverança? Deus começa então a falar sobre esta igreja dizendo que conhece as suas obras. E eu imagino que quando os líderes daquela igreja recebem esta carta e leem suas primeiras linhas, eles ficam felizes, por Deus está dizendo: eu conheço as tuas obras. Sei que és uma igreja que trabalha. A linguagem aqui: conheço o teu labor, teu trabalho, tua dinâmica. E é uma igreja que nos convida a estarmos presentes nela. O membro da igreja de Éfeso certamente se sentia amparado por tudo aquilo que ela oferecia como uma dinâmica de ordem social e espiritual, aparentemente a melhor que tinha em toda aquela região. E o Senhor ainda diz: conheço o teu labor, tuas obras e teu labor. Conheço aquilo que manifestas cada dia nas tuas atitudes. Conheço o teu labor porque o teu trabalho é incessante. Tem, na realidade, uma segurança tremenda. Você oferece a membresia desta igreja, é o que o Senhor está dizendo, uma perspectiva singular, porque o labor desta igreja é visto, é sentido por toda a cidade e principalmente por tantos quantos viviam na sua membresia. Era uma igreja extremamente produtiva. Mas um destaque aqui: esta igreja era perseverante. Quem vive numa igreja perseverante vive num estímulo sem igual. Bem parece até que não existe nenhuma outra coisa, nenhuma outra comunidade que estimule tanto quanto viver numa igreja em que é perseverante. A sua história, aqueles que nela vivem no comando, aqueles que acompanham dia a dia a sua vida comum, o seu trabalho, e aqueles que vivem nesta igreja certamente se sentem felizes. Há uma comunicação profunda, há uma razão de exaltação a Deus extraordinária, porque a perseverança é um dos grandes elementos que sustenta, que brilha, que faz o coração da igreja pulsar. E o texto ainda diz que havia um cuidado na membresia desta igreja, a partir da sua liderança, em não suportar os homens maus. O mal naquela igreja era como que ela fosse blindada. Eles não aceitavam de nenhuma forma que a vida lá de fora, daqueles que não tinham consciência bíblica, daqueles que não amavam a Deus, esta igreja, diz a Bíblia, que ela não suportava esta gente, porque eles eram detentores de um comportamento mau. E aqui, reverendo André, a gente fica feliz em poder ver que esta igreja tem uma dinâmica que oferece logo a seguir
uma espiritualidade relevante. Bem parece que ela é a igreja em que todos desejam serem seus participantes. Mas o texto ainda diz que a igreja pôs à prova os que a si mesmo declararam-se apóstolos e não eram. Isto era uma igreja que não suporta alguém camuflar ministérios e tampouco trocar a verdade por qualquer outra coisa. E aqui a gente para dizer como eram realizados os membros desta igreja, que tinham excelente comportamento, que tinham um trabalho invejável, que a sua perseverança era elemento de contágio no meio deles numa velocidade tremenda. E além de tudo, não suportavam os homens maus, aqueles que chegavam na comunidade para trazerem quaisquer coisas que não fossem de fato proveitosas. Mas a Bíblia ainda diz que esta igreja rejeitava aqueles que se intitulavam de apóstolos, mas não tinham nada a ver com o apostolado. Por enquanto a gente enxerga uma igreja blindada, que tem um comportamento que quase nenhuma igreja na região fazia as mesmas coisas. Por isto, ela era uma igreja desejada. Aqueles que se colocavam no lugar de quase perfeitos estavam lá. Eles viviam sempre construindo a melhor imagem, porque esta de alguma forma atraía a cidade à sua membresia. O texto repete dizendo: tens perseverança. Isto quer dizer que esta igreja é vista por Deus como uma igreja em que os vendavais que surgem contra ela não são aqueles elementos que a assustam, mas ela ergue-se, ela luta contra tudo e quaisquer elementos que, porventura, iriam enfrentá-la para fazê-la desistir de seus propósitos, da sua maneira tão clara de vivência no meio da comunidade. Mas o texto ainda diz que esta igreja foi uma igreja que suportou as provas e não se retraiu. Era uma igreja que eu digo forte, resistente. É aquela que vem o vendaval e ela continua de pé, em que os ventos sopram e ela não se move, ela não se abala. Existe uma questão de autoconfiança. Quem está nesta igreja se sente como que seguro. Tudo que acontece nela bem parece ser realmente a grande construção de pilares gloriosos em que emitiam na fé deles uma segurança imbatível. Mas, meus irmãos, o texto ainda diz: suportastes provas, não por causa da vossa filosofia, mas por causa do meu nome. Era o Senhor que estava dizendo. Isto quer dizer que esta igreja é aprumada, é alinhada. Tudo quanto ela faz, ela invoca o nome de Deus. Tudo quanto ela faz, ela simplesmente procura se colocar na melhor posição, a fim de que ela pudesse transmitir para aqueles que estão na sua assistência, naqueles que estão no seu dia a dia, se sintam na verdade bem seguros.
E o texto está dizendo: suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Além das provas que foram de fato suportadas por causa do nome do Senhor, se lê naqueles irmãos a realidade de uma alegria, de uma felicidade, de um comportamento em que era extremamente contagiante, porque não se lê entre eles que eles estão esmorecendo. Pelo contrário, eles estão vibrantes. A realidade da igreja de Éfeso é aquela em que quem de fato quer uma religiosidade de um comportamento em que lhes oferece uma grande diferença, lá estava a igreja de Éfeso. Porém, queridos, que surpreendente é a notícia que Deus dá àquela igreja. Primeiro, depois de fazer menção de suas obras que eram maravilhosas, não eram inconsequentes, mas eram aquelas que ofereciam à comunidade uma atração tremenda, porque eram obras preciosas, boas, maravilhosas, aquelas que eram estimuladoras. E a Bíblia diz que elas tinham, ou a igreja tinha estas obras e conservava o comportamento de perseverança. E isto se repete a segunda vez, Deus dizendo que aquela igreja de fato é uma igreja perseverante. Mas pasmem os amados irmãos, se você fosse atraído por uma igreja assim, eu lhe diria que você estaria realmente olhando apenas um lado da igreja. Você estaria, quem sabe, olhando o comportamento dentro de uma visão de ordem social, esquecendo do lado espiritual. Porque as obras que esta igreja fazia, e a gente faz aqui uma pequena pausa para dizer tantas outras igrejas no nosso século, nos nossos dias, estão fazendo a mesma coisa, atraindo muita gente, porque o povo gosta de determinado comportamento. E isto não é condenável, mas é preciso ter cuidado para que o comportamento não esteja absolutamente deixando de lado a realidade da consistência da presença gloriosa da palavra de Deus. Pasmem os irmãos, que de repente a liderança da igreja lê: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Parece até que o Senhor pega os primeiros dias da igreja e traz agora para o presente dia e diz para ela: você tem de fato N qualidades, mas você esqueceu de amar profundamente a minha palavra. O que você faz por experiência. O que você faz por indução. O que você faz para impressionar. O que você faz dentro exatamente de uma perspectiva completamente humana. Você abandonou o rito espiritual, a integridade que vem da glória, a sensibilidade que sai do Espírito de Deus. Deus está dizendo àquela igreja: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você já pensou o que significa isto? Abandonar o primeiro amor é fazer com que quem teve e depositou toda a confiança
do seu coração, da sua intimidade, de tudo na verdade que colocou nas tuas mãos e você simplesmente abandonou. Disse: eu vou viver a minha maneira. A gente entende que esta igreja tem qualidades, mas são qualidades personalizadas. Ela é independente do amor profundo da graça redentora do Senhor. Ela tem obras, é verdade. Ela não aceita coisas erradas, é verdade. Ela é perseverante, é verdade. Mas ela esqueceu da primeira razão de que Deus poderia concordar com ela. Ela esqueceu do seu primeiro amor. Vamos analisar isto da seguinte maneira: a gente aceita Jesus e vive uma vida de oração intensa. Aceita Jesus e acredita profundamente na palavra, na sua essência. Ouvir a voz de Deus não será difícil, você aceitou Jesus. Crer que Deus fala e que o Espírito Santo usa, ou Ele mesmo fala, para fazer com que o nosso coração seja impactado com o reino dos céus, a gente acredita nisso. Mas Deus não quer, de maneira nenhuma, que eu apenas acredite e tenha determinadas atitudes. Há muita gente rija, defensora do Evangelho, que não aceita absolutamente nenhum erro, pelo mínimo que seja, de ninguém. São aqueles que são corretos, os santos incorrigíveis. São aqueles que não aceitam a admoestação, porque já são santos demais. São aqueles que, de alguma maneira, acreditam que as suas vidas já é, de fato, o melhor livro para que alguém possa ler. E, às vezes, neste livro, não existe, de fato, evidências do primeiro amor. Que surpreendente foi para a liderança desta igreja ouvir que Deus estava observando que faltava a melhor coisa no coração desta igreja, que era a permanência do primeiro amor. Deixar de amar o reino de Deus é um perigo. O indivíduo carrega uma Bíblia e sabe dela decorado. Defende o Evangelho por cima de tudo. Acredita na realidade de Deus e se declara perseverante. Tantos anos sendo crente, não deixou Jesus. Conserva as primeiras coisas dentro exatamente da linha das determinações eclesiásticas, mas ainda não aprendeu a continuar amando o reino de Deus como nos primeiros dias. A nossa geração é fria. A nossa geração sabe de tudo. A nossa geração tem uma pregação forte. A nossa geração demonstra conhecer o reino de Deus como ninguém. Mas a nossa geração está esquecendo do seu primeiro amor. Nós estamos vivendo, meus queridos irmãos, até em contradição com a igreja de Éfeso, que tinha todas estas qualidades, e tem muitos cristãos que já abandonaram estas qualidades, já não tem mais perseverança, as suas obras são reprováveis, o seu labor não existe porque não trabalha, não faz nada do reino de Deus, não sente falta das coisas espirituais, não acredita na ação preciosa do Espírito Santo cada dia, e já vive tendenciosamente com o seu coração numa volúpia sem precedente. O texto diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste
o teu primeiro amor. Mas a outra advertência, lembra-te de onde caíste. Isto quer dizer que a igreja vivia num determinado padrão e esquecia que dia a dia a palavra de Deus é nova a cada manhã, e estas pessoas precisavam de experiências novas, de trazer ao seu coração a realidade de Deus estar fazendo coisas diferentes cada dia. O texto diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ele está fazendo alusão ao abandono do primeiro amor. O primeiro amor produzia obras diferentes, atitudes diferentes. Amava-se mais, aproximava-se mais do reino de Deus, a palavra tinha mais importância, a linha de ordem bíblica era mais reverenciada, e é isto que Deus está fazendo advertência a esta igreja: arrepende-te, volta de onde caíste. Será que nós não temos um bom número de cristãos precisando desta advertência de Deus? Será que esta realidade não está de fato doendo na mente de alguns cristãos nesta hora? Será que você que ouve a palavra do Senhor e considera, se tem certeza que é mudado, que Jesus transformou tua vida, será que você não poderia fazer uma análise introspectiva da razão do teu viver diante de Deus nesta exata hora? Que oportunidade Deus está dando àquela igreja? Arrepende-te. Segunda oportunidade, reflita, pense quem você era. O texto está dizendo: lembra-te de onde caíste. Faça uma introspecção. Leia o seu tempo, a sua história. Veja que a sua geografia é o elemento que você ama, mas você abandonou a sua história a partir da hora que você se entregou a Deus. Mas o texto ainda diz: volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Deus está dizendo àquela igreja: eu estou te dando uma oportunidade de arrependimento. Estou dizendo que estarei removendo o teu candeeiro no meio dos outros. Isto é, a importância que você pensa que tem, não vai ter. Você está condicionado ao arrependimento. Esta é de fato a ação preciosa de Deus: arrepende-te. E esta igreja que pensava que era a melhor igreja, porque tinha determinados elementos convincentes dentro de uma ordem social, mas espiritualmente esta igreja estava desequilibrada. Ela havia abandonado os preceitos de Deus e tinha de fato alguns outros como elementos funcionais, mas Deus não quer absolutamente que seu reino seja dividido do nosso coração. Ele quer que vivamos a totalidade da sua preciosa graça. Tens contudo a teu favor, e Deus está fazendo a radiografia daquela igreja. Verso de número 6. Tens contudo a teu favor, que não suportas as obras dos nicolaítas, assim como também eu. Agora há uma advertência àquela igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Isto é, quem atentar para aquilo que está sendo advertido, então tome outra atitude, tome outro caminho.
Eu, o Senhor, era Deus quem estava dizendo: abençoarei mediante a tua volta, mediante o teu reconhecimento, te abençoarei mediante o teu arrependimento, te abençoarei mediante aquilo que você entender do meu reino e começar a realizar. Aquilo que você vive hoje não serve para glorificar o meu santo nome. Era isto que Deus estava dizendo. A igreja parecia ser modelo, mas igreja sem amor ao reino de Deus não é modelo para ninguém. É apenas ajuntamento, é apenas local onde a observação de Deus não vai desprezar as boas coisas. Foi isto que Deus começou fazendo com referência à igreja de Éfeso, mas em seguida a adverte, lhe dá uma oportunidade, lhe diz qual é o caminho novo a ser seguido para que a sua glória realmente se manifestasse entre eles. O Senhor está dizendo: quem tem ouvidos ouça. É como que dizendo: eu adverti, se vocês na verdade seguirem aquilo que eles disse, a minha bênção estará entre vós e não removerei o teu candeeiro. Por último, quando Deus está dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, Ele agora fala, meus queridos irmãos, daqueles que vão reconhecer, ou daqueles que vão se arrepender, que vão ter as suas mentes iluminadas e passarão a ter uma nova atitude. O texto está dizendo: ao vencedor, isto é, aquele que conseguir de fato ultrapassar todos estes elementos que são condicionados à vida de uma igreja que tem destaque, mas não tem espiritualidade, eu dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Há uma coisa interessante aqui a ser observada para encerrar. Ele diz que haverá então alimento espiritual. Essa igreja tinha muita coisa, mas vivia com fome. Essa igreja era muito representativa, mas não tinha uma espiritualidade relevante. Talvez você gostaria de viver nessa igreja. A igreja que tinha obras, a igreja que trabalhava, que era perseverante, que não suportava os maus. Era uma igreja de um bom comportamento. Era uma igreja de crente. Mas era uma igreja que não amava realmente o reino e a palavra do Senhor. Assim como disse no princípio, faria agora uma comparação entre a igreja de Éfeso e a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia não era a igreja em que muitos crentes desejariam estarem presentes. Porque Filadélfia, meus queridos irmãos, era realmente uma igreja pobre. Uma igreja pequena, ameaçada. Porém o Senhor diz acerca dela: conheça as tuas obras. Eis que tenho posto aberto diante de ti posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Enquanto Éfeso está, na verdade, tendo tudo a seu favor, e Deus não está se importando a priori com tudo aquilo que ela apresenta, mas agora a igreja de Filadélfia tem outra coisa singularmente diferente. É uma igreja que Deus, na verdade, está garantindo a ela: as portas que eu abro, ninguém fecha. A de Éfeso, Deus estava dizendo: é bem possível que eu tire você, que eu tire o seu candeeiro do meio dos outros. Enquanto esta aqui, Deus está dizendo assim: a porta que eu abro, ninguém há de fechar. Esta igreja estava ameaçada pelos nicolaítas e tantos outros que a enfrentavam. Era uma igreja pobre, era uma igreja que não oferecia muito aconchego, nem também socialmente era relevante no meio da grande cidade.
da pequena cidade, mas esta igreja tem um comportamento que Deus diz: olha, eu sustento você, mesmo que todos os inimigos se levantem contra você, podem ficar certos que as vossas portas não hão de fechar, porque foi eu quem as abri. Por último, a Bíblia diz à igreja de Filadélfia: eu venho sem demora, guarda o que tens. O que era que essa igreja tinha? Esta igreja tinha um melhor comportamento. Era uma igreja sofrida, mas uma igreja de uma espiritualidade relevante. Enquanto que Éfeso é uma igreja de um bom comportamento, mas de uma espiritualidade sem relevância, agora nós vamos ver qual seria a decisão da maioria dos crentes que estivessem bem pertinhos uns dos outros, para onde eles realmente estariam rumando. Para onde é que você está indo, meu irmão? Quem sabe até você gosta de um lugar onde a liberdade é a melhor tônica. Quem sabe você gosta de um lugar onde a modernidade e a pós-modernidade combina com a sua cabeça. Quem sabe você é atraído por uma igreja em que, durante horas a fios, os cristãos ficam em pé, louvam, cantam, dançam, a fumaça de todas as cores, gelo seco e assim por diante. É bem possível que você esteja sendo atraído por uma igreja que tem este comportamento. Mas a palavra do Senhor diz: olha, não abandona o teu primeiro amor. Quando você aceitou Jesus, você aceitou Jesus para ser salvo. Aceitou Jesus para ser santo. Aceitou Jesus para ter vida nova, para ser mudado, para ser diferente. E porque hoje você preferiria um lugar onde a liberdade e o comportamento da igreja não reflete absolutamente aquilo que a Bíblia diz? Deus te abençoe. Fica aqui a nossa advertência. E lembre que a graça de Deus seja o elemento em que rompa todas as barreiras do teu coração, e com amplitude o reino de Deus consiga de fato iluminar a tua vida e fazer com que você viva para a glória de Deus. Viva o seu primeiro amor. Não abandone. Seja firme. Que a sua perseverança não seja nas coisas comuns, mas seja nas coisas divinas. Quando você de fato não aceitar os maus, não os aceite porque eles são maus de maneira nenhuma. Não os aceite quando eles praticam o mal e querem te induzir. Viva uma vida santa, abençoadora, aquela que exalta a Deus, aquela que tão somente glorifica o nome santo do Senhor. Boa noite, paz, graça, Deus te abençoe. Pastor